Lição 12. Quando o rei voltar. Objetivo: ajudar o estudante da Bíblia a entender como será a consumação do reino de Deus por meio da volta de Jesus e como será o estado da terra e dos ímpios quando o reino estiver plenamente estabelecido. Texto básico: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 26. Esta era está com os dias contados. Querendo ou não, convivemos no tempo presente com a perversidade dos homens. Influências ardilosas e enganosas ainda tentam afastar os homens de Cristo. Falsas religiões e messias enganadores desencaminham a muitos. As guerras continuam e a fome e terremotos. Perseguição e martírio ainda flagelam a igreja. Todavia chegará a época em que todos esses males serão suplantados. A volta do Rei Todo-Poderoso dará fim a esse estado de coisas. Ela trará o reino que se manifestará de uma vez por todas em toda a sua plenitude. Vale a pena o tempo da espera. Os que aguardam esse dia jamais se arrependerão. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito do retorno do Rei. O cidadão do reino precisa saber. Não é de hoje que há o seguinte questionamento: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. 2 Pedro 3, 4. Apesar da dúvida de alguns e da descrença de outros, o reino se consumará na volta de Cristo. O retorno de Jesus é um evento singular. A respeito disso, 2 perguntas serão respondidas neste estudo. Como será a volta do Rei? Confinado numa ilha chamada Patmos, João se depara com uma visão gloriosa, que ele descreve com estas palavras: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Eis uma descrição da volta de Jesus. Ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro. É importante ressaltar alguns aspectos da volta do Rei. Em primeiro lugar, ela será visível. João diz: vi o céu aberto. Jesus virá sobre as nuvens e todo olho o verá. A promessa da volta do Rei inclui o aspecto da visibilidade. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Atos 1, 11. A volta de Jesus será percebida por todos, a ponto de as tribos da terra caírem em lamento. Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será pessoal. O cavaleiro branco não manda o seu exército à terra para julgar os ímpios. Ele mesmo se encarrega desse serviço. Os seus exércitos apenas o seguem. O Rei Jesus, porém, está em evidência. Assim, na sua volta, as pessoas não verão a sua caricatura ou seu reflexo, mas ele próprio. Ele virá pessoalmente consumar o reino de Deus na terra. Em terceiro lugar, a volta de Jesus será repentina. Não há como prever o momento do seu retorno, porque ele virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. O curso natural da vida daqueles que não esperam por Jesus será abruptamente interrompido pela sua aparição nas nuvens. Em quarto lugar, a volta do Rei será gloriosa. Nas palavras de Jesus, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16, 27. Não virá como uma criança indefesa, mas como um rei majestoso. Nada e ninguém ofuscarão o seu esplendor. A sua presença gloriosa será a alegria dos santos e a decepção dos incrédulos. Em quinto lugar, a segunda vinda de Cristo será vitoriosa. Ela indica a ruína dos ímpios, de Satanás e das hortes malignas. O enganador das nações, o diabo, será preso nesse dia e assim ficará por um longo período de 1000 anos. Depois será executado de uma vez por todas. O cavaleiro fiel e verdadeiro não conhece derrota. A sua vinda apenas atestará de modo mais concreto essa verdade. Após a volta do Rei, o reino de Deus se consumará. Jesus então governará de maneira plena e a ordem de todas as coisas se restabelecerá. A vida no reino futuro será diferente da vida presente. Obviamente, será incomparavelmente melhor. Aqui há sofrimento que se manifesta em dor, crise e morte. Mas no reino futuro, a história será outra. Como será a vida no reino consumado? As Escrituras não apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Ainda assim, não se calam a respeito. Algumas características desse reino nos são apresentadas. A primeira é que os redimidos terão um corpo glorificado. Todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51.
Os justos que se encontrarem mortos ou vivos por ocasião da segunda volta de Jesus receberão um novo corpo. Não mais terão de lidar com o problema da velhice nem da morte. Seus corpos serão imunes a qualquer enfermidade. Neles não mais habitará a natureza pecaminosa. A segunda característica é que a maldade não mais existirá. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta. Apocalipse 20:10. Isso significa que adultérios, corrupção, desigualdade social, pobreza, miséria, rancor, mentira, engano e violência não afetarão os membros do reino futuro. Ninguém terá o seu direito usurpado. A pura justiça norteará a vida ali. A terceira característica é que a terra será redimida. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Ela não será destruída, mas passará por uma restauração. A palavra novo, usada nesse texto, é a tradução do termo grego kainos, que traz a ideia daquilo que é novo quanto à qualidade em comparação com o que existia anteriormente. Na nova terra habitará a nova Jerusalém. Esta cidade será o centro de adoração, o tabernáculo de Deus com os homens. Ela representa o governo de Deus. A quarta característica é que os salvos terão plena comunhão com o Criador. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21:3. Não haverá ali nenhum impedimento para chegar à presença do Todo-Poderoso, nem mesmo o pecado, que incansavelmente tenta prejudicar o nosso relacionamento com Deus no presente. Como vimos até aqui, o reino de Deus se consumará na ocasião da volta de Jesus, que será visível, pessoal, repentina, gloriosa e vitoriosa. No reino consumado, os redimidos terão um corpo glorificado, a maldade será extinta, a terra será redimida e os salvos usufruirão de plena comunhão com Deus. Certos de tudo isso, o que devemos fazer? É o que veremos a partir de agora. O cidadão do reino precisa fazer. Certos da volta do rei, perseveremos. A volta do rei Jesus é certa. As Escrituras atestam essa verdade. Porém, aos que questionam a sua veracidade, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cristo não é obrigado a voltar em nossa época. A sua volta ocorrerá no tempo certo. Como noivo da igreja, ele já assumiu o seu compromisso de amor com ela, já pagou o dote na cruz. Ele virá. Enquanto esse dia não chega, cabe aos seus súditos aguardarem o seu advento com uma atitude perseverante. Não devem fraquejar diante do esfriamento de muitos ou por causa da crescente falta de fé no mundo secularizado. Precisam continuar fiéis àquele que os salvou, pois como ele mesmo prometeu, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Certos da volta do rei, alegremo-nos. A volta de Cristo será motivo de lamento para os incrédulos, mas será alegria para os salvos. Aliás, deve ser a razão de nossa alegria agora, no tempo presente, pelo simples fato de que esse advento propiciará a consumação do reino de Deus. Uma vez consumado, o reino trará consigo uma nova era. A dor, a violência, a morte, a mentira e as limitações a que estamos sujeitos causam-nos frustrações profundas. Porém, podemos exultar por causa da vinda de Cristo, pois sabemos que no reino futuro teremos um novo corpo redimido e glorificado. A maldade não nos perturbará. Viveremos numa nova terra e usufruiremos de uma comunhão plena com o Senhor. Sim, com o coração transbordante de alegria, podemos clamar: Amém. Vem, Senhor Jesus. Desafio da semana. A consumação do reino de Deus é certa. Ela se realizará mediante a volta de Jesus. Uma vez consumado, o reino de Deus trará à existência uma nova realidade, desvinculada de qualquer tipo de dor, enfermidade, morte e miséria. O Deus deste século não mais seduzirá as nações como faz atualmente. Será o início de uma nova era. Para esta semana, seu desafio é reservar um momento à oração por 2 motivos. Em primeiro lugar, ore para que o Senhor o ajude a continuar esperando de modo perseverante a sua volta. Em segundo, faça uma oração de gratidão a Deus por todos os benefícios que a consumação do reino nos trará.